Aos 17 anos, ele foi morar nos Estados Unidos para aprender inglês. Depois de um tempo, voltou ao Brasil, foi a Portugal, voltou ao Brasil de novo, voltou para os Estados Unidos. Bom, no início da carreira como professor de inglês, ele chegou a dar aulas na cozinha de casa, até fundar em 1987 a rede Wizard, na cidade de Campinas, em São Paulo. O Encontros de hoje é com Carlos Wizard Martins, o presidente da Wizard e também do Grupo Multi, que engloba outras 10 redes de ensino do país. Olha, um prazer o senhor nos receber, o senhor conversar conosco, vir até aqui para contar um pouquinho dessa sua história de muito sucesso. Muito obrigada. A satisfação é minha estar com você, Thaís, e com os nossos queridos telespectadores. Bom, a sua relação com o inglês começou então exatamente aos 17 anos, quando o senhor foi aos Estados Unidos, ou antes disso já fazia aula de inglês e esse era um assunto que lhe interessava muito? Então aqui tem uma parte que é folclore da minha história. Por quê? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava em Curitiba e eu queria estudar inglês. Naquela ocasião eu passava no centro da cidade, em frente de uma escola IASEG. Mas a minha família era uma família simples, de poucos recursos, e não tinha condição de colocar o filho na escola para aprender a língua. E eles conheceram naquele momento de vida os missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Tem aqui em Passo Fundo também. Que inclusive tem aqui na cidade. E com aqueles jovens norte-americanos, Thaís, eu comecei a aprender as primeiras palavras em inglês. E daí, quando chegou a idade de 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para desenvolver mais a língua. Agora eu fiquei na dúvida, onde o senhor nasceu? O senhor é de São Paulo ou é paranaense? Eu nasci em Curitiba, sou paranaense. Perfeito. Os seus pais faziam o quê? Os meus pais, naquela ocasião... Assim, hoje, a profissão deles na época. Então, meus pais... minha mãe era costureira e meu pai era comerciante viajante de caminhão. Então, tanto um como o outro trabalhavam para poder trazer o sustento para casa. Família grande, 7 filhos, sabe como que é, difícil. E como é que surgiu a cidade de Campinas? A família precisou se mudar? Vocês saíram de Curitiba? Então, conforme você muito bem disse no início, eu fui para os Estados Unidos aos 17 anos, retornei ao Brasil, depois com 19 anos fui para Portugal na condição de missionário voluntário da Igreja Mormon. Passei 2 anos em Portugal, retorno ao Brasil, daí eu me caso com a Vânia e... não somente caso com a Vânia, mas 9 meses depois nascem os filhos gêmeos, o Charles e o Lincoln. E quando eu completei 26 anos, eu tomei a decisão de retornar aos Estados Unidos para fazer a faculdade. Então eu sou formado na Universidade Brigham Young, no estado de Utah, e daí que eu retorno para Campinas. Eu vim contratado de lá por uma empresa multinacional. Na verdade, a sua história toda familiar se dá no Paraná, então em Curitiba, e Campinas surge bem mais tarde na sua vida, já como pai e como um trabalhador, um empresário na área do ensino de inglês. Naquela ocasião, Thaís, olha como é a vida de cada um. Eu retorno dos Estados Unidos para fazer uma carreira como executivo numa empresa multinacional. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, nessa empresa que era de papel e celulose, na região de Campinas, até que um belo dia, um colega do trabalho fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? Então eu comecei dando aulas em casa, como complemento à minha renda, e comecei da forma mais simples possível, com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, e foi assim que nasceu a primeira escola Wizard no país. Pois é, e certamente essa era uma renda que ajudava e muito, fazia diferença no seu orçamento, porque a exemplo do seu pai, o senhor teve muitos filhos também, né? Certamente, quando nós começamos o projeto, aquilo não passava mais do que um complemento da renda. Daí tivemos que tomar uma decisão em determinado momento, eu com minha esposa, se iríamos empreender nesse setor ou não. Foi ali que nós tomamos a decisão de abrir formalmente a escola, e não somente abrir a escola Wizard, mas como fazer o desenvolvimento do sistema através do modelo de franchising. E hoje, as escolas da rede estão presentes em todos os estados brasileiros e em mais de 10 países, incluindo os principais da América Latina, incluindo também o Japão, a China, Estados Unidos, Inglaterra, até na África, em Angola, nós já temos uma unidade da Wizard. Agora é impressionante, o negócio começou muito pequeno, como o senhor contou, na cozinha da sua casa. O que é preciso fazer para que um empreendimento dê tão certo como é esse caso, um caso de sucesso? Então essa é uma ótima pergunta. E com frequência
as pessoas me fazem essa pergunta: como transformar um negócio amador, praticamente doméstico, numa empresa líder mundial no seu setor? Então, a minha resposta, Thaís, ela não tem uma única explicação, mas é um conjunto de elementos e fatores que explicam esse resultado. Então, eu vou te dar uma pincelada em cada um deles. Primeiro, você precisa ter um produto que atenda uma necessidade da população em grande escala. Então, no caso do ensino de idiomas, não é somente para aquela cidade, para aquela região, para aquele micro-organismo, mas é uma necessidade que toda a população brasileira tem. Então, quando o empresário está pensando em ter um negócio próprio, ele tem que pensar nisso. Será que o meu produto, o meu serviço vai atender uma micro-região, vai atender uma cidade, um estado, ou vai poder atender o país todo? Então, esse é um aspecto, ter escala no seu negócio. Segundo, o seu produto ele precisa ser um produto de qualidade e diferenciado da concorrência. Então, no nosso caso, desde o início nós desenvolvemos a habilidade da conversação desde a primeira aula. Então, é algo que chamou a atenção do consumidor. Terceiro aspecto é qual que é o canal de distribuição que você vai utilizar. No caso da Wizard, nós optamos pelo sistema de franchising. Em 87, nasceu a Wizard e em 87 também nasceu a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Então, de certa forma, tanto a Wizard quanto a franquia no país cresceram juntos. Um quarto elemento é o investimento constante na inovação, no desenvolvimento e em tecnologias. Embora com uma forma bastante modesta e simples que nós começamos, ao longo dos anos nós investimos nesse setor. E o último que não poderia deixar de mencionar é o investimento em pessoas, porque ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Então nós nos cercamos de ótimos parceiros franqueados, professores, coordenadores, diretores, que hoje tão bem representam a empresa em todo o território nacional. Bom, além de comandar esta escola de inglês, de idiomas, também o senhor é presidente de um grupo que envolve outras 10 escolas. A sua rotina é viajar pelo Brasil e pelo país também? Esse é o seu dia a dia? Ficar 24 horas em Passo Fundo, que é o caso especificamente de hoje, mais 24 horas em outra cidade, e assim vai? Então, felizmente, depois de 25 anos de trajetória, hoje eu posso me dar algumas liberdades. E uma das coisas que eu tenho muita satisfação em fazer é estar com pessoas agradáveis como você, jornalistas, repórteres, e ter um contato direto com o público, seja através de encontros, seja através de palestras, de convenções que são realizadas. E, naturalmente, que de tempos em tempos, o empreendedor ele passa por novos desafios e novas fases de aprendizagem. Por exemplo, a Wizard nasceu como uma escola de inglês. Quando meus filhos mais velhos, Charles e Lincoln, retornaram dos Estados Unidos, eles vieram com o seguinte pensamento: Thaís, pai, esse negócio de educação é muito maior do que você consegue imaginar. Hoje, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, a tendência é de consolidação dos mercados. Eu disse: meus filhos, o que significa consolidação de mercados? Ele disse: pai, as empresas líderes começam a comprar as empresas concorrentes e formam um grupo econômico. E eu, sinceramente, eu resisti a essa recomendação. Mas eles foram tão racionais e tão convincentes, eles tinham tantos argumentos a favor, que eu disse o seguinte: eu vou fazer um cheque de 1 milhão e vocês podem ir no mercado e comprar uma mini rede e incorporar. E eles foram e fizeram isso, compraram uma rede regional. Depois de 6 meses, eu fiz um cheque de 2 milhões, outro mais tarde de 5 milhões, de 10 milhões. E o cheque maior que eu fiz até agora foi de 100 milhões de reais para comprar a rede IASG, que é uma das mais tradicionais redes de ensino de idiomas do país. Então, atualmente, fazem parte do Grupo Multi 10 empresas, sendo 5 na área de ensino de idiomas, o Wizard, o IASG, que eu citei, Skill, Alps e a Rede 4, que inclusive tem representantes aqui no Sul. E na área de ensino de profissionalizante, a Microlins, SOS Computadores, também a Rede People, a Rede Beat Company, e lançamos recentemente um conceito chamado SMARTS, que é o ensino de português e matemática como reforço escolar. Agora, como o senhor aprendeu a lidar com tanto dinheiro? Porque o senhor contou que é filho, né, de uma costureira, o pai caminhoneiro, família simples, não podia nem pagar o seu curso de inglês. Hoje o senhor é bilionário, mais do que isso. Como é que se lida com tanto dinheiro? Então, todo esse processo é um processo de amadurecimento.
Na palestra que eu ofereço, Desperte o Milionário que é em você, eu digo que toda pessoa que vence profissionalmente, financeiramente, antes dele vencer, ele passa pelo abismo do fracasso. A pessoa passa por uma série de contratempos, reveses, situações negativas, e são essas situações difíceis que ele atravessa que gera esse amadurecimento, esse crescimento. E, no fundo, tudo que consiste é de você desenvolver modelos de sucesso que podem ser replicados, duplicados, renovados por outras pessoas. Eu descobri que a pessoa só tem sucesso de verdade, Thaís, quando ele consegue ajudar outras pessoas a ter o sucesso. Então, o sistema de franquia nada mais é do que um modelo de fazer negócios utilizando-se de uma marca consolidada, utilizando-se de um produto, de um serviço, de uma estratégia, já que é bastante conhecido no mercado, e a pessoa passa a utilizar, então, aquele know-how na sua própria unidade, valendo-se de uma experiência de quem já caminhou aquela trajetória anteriormente. Bom, o senhor falou aí na sua palestra que é, na verdade, o título deste livro, Desperte o Milionário que há em você. Livro que está entre os mais lidos e mais vendidos no Brasil já há um bom tempo. O livro aqui, pelo que eu olhei, parece simples. Na prática, não vai ser tão fácil assim se tornar um milionário. Então, quase que toda semana, o jornalista, a repórter me pergunta: Carlos, todo mundo pode vencer, prosperar, se tornar um milionário? E a minha resposta é sim, todos podem, baseado em 3 condições. Primeiro, a pessoa precisa ter isso como um desejo, que nem todos têm o desejo. Segundo, a pessoa precisa ter esse objetivo como um projeto de vida. É alguma coisa que ela vai pensar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, final de semana, está dirigindo o carro, está trabalhando, ele está com aquele pensamento bem claro na mente. E o terceiro é o mais importante, desde que a pessoa se submeta a uma série de regras, disciplinas, de comportamentos, de postura, seja ela mental, emocional, e esteja disposto a seguir as leis, princípios e conceitos que tiram a pessoa da sua condição financeira atual, profissional, e a transporte para um novo patamar profissional e financeiro. Agora eu queria que o senhor nos falasse do caminho contrário da prosperidade, do caminho contrário para se tornar um milionário. Pela sua experiência, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e aí, com certeza, o projeto pode fracassar? Então, existem várias razões por que as pessoas fracassam. E eu vou falar tanto do aspecto emocional como do aspecto racional. O emocional. As pessoas fracassam geralmente porque elas pensam assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Então a pessoa mais ou menos se condicionou para uma vida de pobreza, de carência, de limitação, de dificuldade. Ela não consegue ver nada além daquilo que está ao seu redor. Então vence aquele que é capaz de zerar o passado e projetar-se para uma nova realidade. Do ponto de vista racional, por que muitas vezes as pessoas elas fracassam? Porque elas não conseguem distinguir entre a relação que existe entre abrir um negócio e você ter uma atividade geradora de renda. Eu descobri, Thaís, que toda pessoa que venceu de verdade no seu negócio, antes dele abrir uma empresa, constituir uma entidade jurídica, ele atuou naquele setor como um autônomo, prestador de serviço, e aquela atividade era uma atividade geradora de renda. Então ele cometeu pequenos erros, e ele cometeu acertos enquanto ainda ele era um autônomo. E somente depois de ter a ideia testada, comprovada e já bastante bem sucedida, é que ele avançou para o próximo passo de constituir a empresa. E um terceiro conceito que eu cito com frequência, que mais importante que saber ganhar é saber poupar. Se nós pararmos 100 pessoas no centro da cidade de Passo Fundo e perguntar: você sabe ganhar, tem renda, já teve? 100 pessoas vão dizer sim. Se nós perguntarmos para as mesmas pessoas: você sabe poupar, economizar, guardar dinheirinho? Talvez 1, 2 ou 3 vão dizer sim. Então essa é outra explicação, porque existe tanta pobreza no mundo e são poucas as pessoas que saem da pobreza e passam para a riqueza, porque elas ainda não entenderam que parte daquilo que você ganha não lhe pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o patrimônio, você nunca vai ter o patrimônio. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Bom, dos seus 6 filhos, ao todo são 6, né? Todos trabalham com o senhor?
Os mais velhos, sim, e eu tenho 2 adolescentes, eles estão em fase de preparação. Que certamente irão tomar conta dos negócios. Agora, o senhor também me contou que tem netos, são muitos, 12 ao todo, né? Então, são 6 filhos que eu tenho e 12 netos. Eu comecei cedo, já comecei com gêmeos, e somente um dos meus filhos tem 6 filhos, então ele já deu 50%. Tem algum gêmeo também aí no meio do caminho que seja... Ele já deu 50% de contribuição da cota. Ou seja, os outros vão ter que se multiplicar em menor escala. Se esforçar. E vocês moram todos em Campinas? Todos moramos em Campinas e uma característica é que todos os filhos, os 4 formados, são formados nos Estados Unidos e os 2 pequeninhos já sabem que quando completar 17 e 18 anos vão se formar, vão para os Estados Unidos fazer a faculdade. Como é que o senhor poderia aqui fazer uma defesa da importância de se conhecer um outro país e do quanto isso faz diferença na formação intelectual e profissional? Então foi bom se mencionar esse aspecto porque eu acredito que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. E eu incentivo todo pai que tenha filhos em fase de formação que possa investir para que o filho possa fazer um estágio no exterior. Não importa se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas é importante essa vivência no exterior, porque isso realmente abre os horizontes, abre uma visão, abre oportunidades na vida futura da pessoa. E nós vivemos num país que está em pleno desenvolvimento, atravessa um momento de economia muito favorável, de estabilidade. Para você ter uma noção, Thaís, hoje nós temos 30 novos milionários por dia no Brasil. A cada mês são quase 1.000 novos milionários. Então, o país realmente está muito favorável. E aqueles que estiverem melhor preparados, e certamente a qualificação do idioma é fundamental nesse sentido, conseguirão as melhores posições de destaque, de liderança na empresa ou no setor público, onde ele esteja inserido. Bom, só para a gente encerrar, aqui no seu livro também estão as 7 chaves de ouro da prosperidade. A gente não vai revelar aqui todo o conteúdo do livro, mas essas 7 o senhor pode rapidamente contar para a gente? Primeira chave de ouro, zere o seu passado. Segundo, aumente a sua autoestima. Terceira, você precisa determinar quanto você quer alcançar financeiramente. Quarto, ninguém jamais fez algo grande sozinho. Quinto, mais importante que você saber ganhar é saber poupar. Sexto, você só vai vencer de verdade se conseguir empreender. Eu descobri que a pessoa que trabalha para os outros, ele pode ganhar e ganhar muito bem até um certo limite. Mas se ele quiser se transformar num milionário, uma pessoa muito próspera, precisará empreender. E a 7ª chave, Thaís, talvez seja uma das mais importantes. Busque a sua origem divina. Eu descobri que a pessoa que acredita em Deus, ela tem uma determinação maior, uma disciplina, uma perseverança, ela tem uma capacidade de concentração maior, ela consegue vencer mais facilmente a oposição, as dificuldades, os problemas, enfim, ela tem um alto astral melhor. Que maravilha. Agora é só colocar tudo isso em prática, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada. Um bom retorno à sua cidade. Obrigada. Obrigado, sucesso. Bom, o programa de hoje a gente pode conhecer um pouquinho da história deste empresário Carlos Wizard Martins. A gente volta na semana que vem com outras histórias que certamente farão a diferença. Até lá.